Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. O tema do nosso vídeo hoje é por que os casamentos não duram mais? Já fez essa pergunta? Já prestou atenção no que tem acontecido nesse mundo em que nós vivemos atualmente? Olhamos para todos os lados e vemos sempre casais envolvidos em polêmicas que levam à separação, alguns até por coisas tão bobas, tão banais, acabam se separando. E essa semana eu acredito que você deve ter visto aí nas redes sociais o casal Virgínia e Zé Felipe, que passaram também por esse problema. E nós vamos aqui, sem perda de tempo, assistir aqui um trechinho da participação da doutora Ana Beatriz em um podcast, ali, um podcast bastante famoso ali, Inteligência Limitada, onde o assunto é exatamente esse, o porquê que os relacionamentos não duram mais. Então vamos lá, vamos ver o que eles falam, depois nós voltamos e vamos continuar aqui falando um pouco sobre esse tema. Como que tá? Eu vejo cada vez uma dificuldade maior mesmo das pessoas se relacionarem e se manterem no relacionamento. Uhum. Talvez porque a gente acaba vendo os casais famosos, né, e essas relações terminando, e a gente se pergunta, né, por que tá todo mundo separando? Por que tá acontecendo isso? Ou sempre aconteceu? Você acha que tá diferente? Eu acho que tá diferente. E fala da tua experiência também, as pessoas que te procuram por isso também. Muito. O que eu vejo é que as pessoas têm relacionamentos, mas sem saber qual é o objetivo do relacionamento. Tem porque todo mundo tem. Tipo, tô aí... Não, tipo assim, atendia muito casal e falava assim, vocês querem ter filhos? Ah, vamos ter. Eu falei, não, mas Ué? É uma decisão conjunta? Não, mas todo mundo tem, né? Tá na hora. Então eu falei, olha, não faça isso. Né? Pode acontecer, às vezes você engravida sem um planejamento. Ok, então vamos pensar sobre isso. Mas você entrar numa relação sem saber se você quer dar frutos, se você não quer dar frutos, e como que você vai lidar com esses frutos. Então, assim, as pessoas hoje estão fazendo muito mais collab do que relacionamento. Que maravilhoso isso, cara. Os relacionamentos viraram collab. Collab. Porque aí, o que acontece? Acaba o período de collab, acaba a relação, porque não tem. Collab tá vantajoso pra você e pra mim, estamos ganhando. Exatamente, estamos ganhando. Você começou a não ficar tão interessante. Tchau, eu vou pegar o collab. Olha, eu tô conseguindo mais sozinha do que com você. Então eu te deixo pelo meio do caminho, ou vice-versa. Eu acho que as pessoas não sabem o que é relacionamento. As pessoas acham que relacionamento é tipo assim, não, eu tenho que ficar com alguém porque todo mundo tem alguém. Pra você ter uma ideia, por exemplo, Dia dos Namorados é uma data que cresce muito a procura de meninos de programa e meninas de programa, porque as pessoas têm que aparecer acompanhada. Bom, já dá para entender aí um pouquinho do que está acontecendo. Quando você vê uma psiquiatra que todos os dias vive uma rotina atendendo casais, atendendo pessoas que estão passando por problemas, fala que os relacionamentos hoje estão virando collab. É realmente assustador e preocupante associarmos a fala de uma psiquiatra fazendo uma colocação como essa ao que realmente nós temos visto acontecer. Vamos um pouco adiante e nós voltamos. Só para fazer a foto do Instagram. Nossa. Ou, sei lá, de qualquer outra rede, né? Então, assim, cresce mesmo. Do tipo, assim, os meninos de programa chegam a falar, olha, tem que me avisar com muita antecedência. E não é para transar. Não, é só para parecer. Exatamente. Parecer que vai transar depois daquele jantar. Então, assim, as pessoas sabem o que é relacionamento? Porque, assim, se eu sei que é relacionamento, eu não tenho a menor necessidade. Pelo contrário, bons relacionamentos, você vive, por exemplo, eu nunca vi você ficar postando você e tua mulher. É difícil. O vídeo anterior nosso foi exatamente sobre isso, a exposição nas redes sociais, né? Nós abordamos ali o assunto do padre Fábio de Mello, que passou por um problema ali na cafeteria e depois acabou expondo o problema numa rede social, prejudicou o gerente da cafeteria, que não tinha 2 dias de trabalho e acabou sendo
é demitido. Se você não viu o vídeo, procura aí no canal que você vai encontrar sobre o vídeo. Mas nós percebemos que o grande problema, o grande vilão aí, continua, ou um dos vilões, continua sendo as redes sociais. Prestem atenção. Por quê? Porque é bom. Porque eu tô vivendo. E porque eu tô vivendo. Exatamente. Porque é bom. Porque esse casal que tá o tempo todo, estamos tomando vinho, estamos não sei o quê, estamos não sei o quê, não tá bom, cara. Se eu for colocar, eu tô aqui comendo Habib's. Exatamente, eu tô aqui, olha, eu vou entrar no banho, né? Tipo assim, no início das redes sociais tinha gente que falava assim, olha, aí focava o chuveiro. Você se lembra disso? Lembro. Aí o prato. Qualquer coisinha. Sabe? E eu acho que a gente tá aprendendo. Eu acho que hoje não tem mais o cara com Mas o chuveiro. o que eu queria saber é se o homem ou a mulher, quem tá mais com a cabeça, assim, não sei o que fazer. Os dois. Os dois? Os Cada um por um dois. motivo diferente. Os dois. A mulher por conta de trabalho, sigo minha carreira e ao mesmo tempo eu tenho que ter um relacionamento, tenho idade para ter filho, e o homem com aquele medo de, putz, será que vão me acusar de assédio? Será que eu posso ultrapassar essa linha? Ou não sei o que vai pensar de mim? Eu acho que tem vários problemas aí, né? Mas eu acho que as pessoas não estão entendendo o que é amor. Porque as pessoas confundem paixão com amor. Qual a diferença? Muito. Por exemplo, a paixão é quase casar. Um vício. Pra casar eu tenho que estar apaixonado? Não, você não deve casar apaixonado. É verdade? É verdade. Evite casar apaixonado. Porque assim, pode... O que é a paixão? A paixão é um vício em alguém por um determinado tempo. Certo. O que você é apaixonado, e todos nós nos apaixonamos, não adianta falar, eu não sei como é. Mentira. Algum momento... Mentira. Você se apaixonou várias vezes, eu também. O que é a paixão? É você necessitar do outro. O apaixonado, ele fica... Como uma droga. Onde é que você foi? Mas o que você está fazendo? Não, mas então... Agora, então, você vê na rua... As pessoas assim, olha amor, tô aqui, ó, tô aqui no aeroporto, você vê isso, eu tô aqui tomando café e tá. Então a pessoa necessita saber onde está a outra, porque ela depende da outra. A outra é a droga. A paixão funciona igual ao cérebro de um dependente. Tem data de validade. Em média, dura de 6 meses a 2 anos. É uma média. É impossível ter uma vida inteira apaixonado por uma mesma não, pessoa. meu filho, você Senão morre. você morre. Não, você não tem morre. Como, né? Porque olha assim, você fica controlando o outro, você vai ser produtivo na paixão? Não vai. O tempo que dura a paixão, de 3 meses, de 6 meses, né? A 2 anos, é o que a gente tem visto por aí acontecer. Alguns casamentos chegam a durar menos do que isso. Trabalho, as outras não, porque coisas... aí você transa pra caramba, no dia seguinte você tá acabado. Tua produtividade diminui. Então, por isso, o organismo é tão sábio que o cérebro, ele dá um alto limite. Tipo, acabou essa palhaçada, porque a vida continua. Aí o que acontece? O amor, a paixão, quando acaba, ela tem 2 destinos. Ou ela vai virar amor, né? Ela caminha pro amor, porque você começa, tipo assim, não, ele não é isso tudo, mas eu gosto de estar com ele. Ela não é essa mulher maravilhosa e papapá, mas, porra, a gente ri junto. Ela tem chulé, legal. mas eu gosto dela. E a gente ri disso. Porque o amor, ele é bem mais humorado. Ele é mais tedioso, mas ele é muito mais bem-humorado. Mas tem paz também, né? Ele é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo, é pijama, né? Casal de pijaminha. Só que também rindo tem uma regulagem que não pode passar muito, senão vira também qualquer coisa, né? Mas tem uma coisa bacana, que o amor, principalmente casais, né? Ele, às vezes, você reapaixona. Aí é maravilhoso, aí é a glória da vida. Quando você viveu a paixão, foi pro amor, e de vez em quando você olha e fala assim, caramba. Tô apaixonado de novo. Dá aquele flash. Aí você... Como que busca isso? Se busca, eu acho que isso acontece, e você percebendo que acontece, você fala assim, eu quero que se mantenha isso. Eu já pegamos aí a partezinha dela falando sobre o collab aí, então nós vamos pegar uma outra parte envolvendo também essa psiquiatra. É muito bom aí os vídeos dela, tá? Muitas coisas nós não concordamos, claro, levando em consideração que nós temos como manual de normas, de regra para as nossas vidas, a palavra de Deus. Então muita coisa a gente não concorda. Mas dentro daquilo que ela se propõe a fazer, que é a sua profissão, é a sua área, ela é realmente muito capaz, aí, muito competente no que ela faz.
Vamos ver aqui mais um pedacinho desse outro podcast que ela estava participando, que nós vamos pegar aí exatamente o gancho que nós precisamos para falar sobre isso. Você tem razão. Vamos pro campo do relacionamento, Vamos. porque assim, muitas pessoas gostam muito desse tema, né? Até porque eu queria dar até um meu testemunho, mas enfim, eu vejo os casamentos, as constituições de família, posso parecer um cara antigo, mas eu vejo tudo muito banal. Eu tiro até pelos meus próximos, assim, do ambiente que eu vivo, das pessoas e tal. Eu sinto que as pessoas se separam muito facilmente e sinto que isso vem desencadeando grandes problemas emocionais E na nas pandemia, crianças. então, teve uma caralhada, né? Mas o que eu digo é, há um surto da banalização da formação da família, porque eu sinto que as pessoas estão, tô com esse cara, agora tô... E a criança no meio dessa confusão toda. Olha só, Vamos você lá. está falando uma coisa, não tenho dúvida que isso está acontecendo, tá? A gente vive um mundo hoje, amores líquidos, né? Escorrem. Sim. Antigamente, o que você pensava? Tipo assim, eu quero achar uma pessoa com quem eu vou seguir a vida. Poderia Até até ficar não velhinho. seguir. Mas você Mas você entrava pensava- nessa relação com esse propósito. Perfeito. Hoje, é assim, eu fico com um porque vai dar mais like, né? Aquele casal Vai funciona. dar mais view, vai dar mais Aí view. eu vou fazer publicidade, vou não sei o que, vou não sei o que lá. A Monetizaram hora que os encher o afetos. saco, eu troco. Monetizaram os afetos. Então você tá com alguém é porque aquilo pega bem, aquilo te rende mais. Então tem muitos casais que não são casais. São parceiros. Mas e a família, comerciais. doutora? Amor, mas veja bem, o propósito Porra. de hoje não é fazer família. Não, O propósito zero. de hoje é fazer dinheiro. Zero. E dane-se as crianças? As crianças hoje estão meio que o Opa. Quase que ela soltou ali um danem-se as crianças. Mas vamos lá que ela vai explicar. acidente de percurso. Dá um celular um pra criança, tá tudo objetivo. certo. Crianças são um acidente de percurso e não um objetivo. Não é o objetivo, é quase um acidente de percurso. É muito Tem difícil toda a razão. hoje você chegar para um casal e falar assim: eu gosto daqueles casais que falam, nós não vamos ter filhos, porque eu acho eles mais sinceros. Também acho. Sabe? Mas eu acho que é uma opção. É melhor do que ter 3, 4 filhos e não dar atenção. E sem aquela vontade, sem ter planejado. Exatamente. sem ter- verdade. E vai no acidente de percurso. Verdade mesmo. Porque o que tem de acidente de percurso hoje, as crianças, cara, não Não, e eu merece. conheço uma porrada que Eles fez fazem isso com cachorro. Eu conheço uma Porque você já porrada notou os com caras- cachorro. Com cachorro. Imagina Eu com não gente. vou dar- Não, e eu nomes. conheço uma porrada que fez o segundo filho achando que ia salvar o casamento. Filho nunca salvou o casamento. Nunca. Só aumenta a Porque tensão. assim, o que salva, o que salva Bom, o que salva o casamento nós sabemos e vamos falar daqui a pouquinho. Não saia do vídeo, fica com a gente, que o melhor está para o final, tá bom? Aqui nós estamos colhendo alguns depoimentos da profissional, da psiquiatra, de pessoas que nós sabemos que já tiveram alguns problemas. Eu vejo aí o Carioca, né, o próprio Vilela lá também já passou por um problema parecido, mas daqui a pouquinho nós vamos falar aí à luz da palavra de Deus. você realmente ter uma família. Perfeito. Uhum. Porque mesmo que a Perfeito. família se desfaça no sentido da convivência, aquilo ainda é uma família. Eu tenho casais. Preste atenção nesse relato que ela vai fazer, porque em algum momento o Carioca vai se manifestar e vai tratar isso que ela está falando como Disney. Prestem atenção. Separaram, mas são amicíssimos. Eu tive um cara que me Perfeito, procurou, é perfeito. raro, Mas tem. um advogado. Eu falei, ué, mas você como advogado me procurar para separar? Não, doutora, sabe o que é? Me apaixonei por uma mulher bem mais jovem, sei que tô errado, sei que vou quebrar a cara, e eu queria que a senhora chamasse minha esposa e minhas 2 filhas, porque eu quero passar tudo para elas. Aí eu olhei, mas como assim? Porque eu sei que isso provavelmente não vai dar em nada. Não, eu vou me arrebentar, Mas eu tô certeza. apaixonado, eu tô viciado, eu tô aqui porque a senhora vai me entender. E paixão é uma droga, né? É. E eu queria que a senhora participasse, porque eu vou assinar tudo, a senhora vai ser testemunha. Tá bom, chamei as mulheres, né? A mulher falou: ó, seu marido tá apaixonado, você sabe É que é mesmo? droga, né? Não, é. E aí ela olhou pra ele. É verdade isso? Eu quero ela de testemunha. Passou tudo. E aí depois ela me procurou, ela falou assim: achei tão interessante, ele nunca confiou em ninguém, ele me procurou pra isso. É isso que eu ia falar, que, pô, você também é fodida pra você chegar e mandar, É esquisito isso. Aí eu fui no cartório, fui testemunha, tudo direitinho.
E aí um dia acabou a paixão, uns 2, 3 anos depois, Uhum. e ele procurou ela de volta, nunca deixou de ter o contato. Sim, sim. Nunca deixou de Via os levar o carro filhos, dela via- pra ver, pra Aham. revisão, pra vistoria, tudo. Cuidava. Tudo. E aí ele chegou, eu sei que se você não me quiser, você tá certa. Ela falou assim, eu agora não quero viver junto, mas a gente vai envelhecer junto. Eu achei tão bonito, porque assim, ela foi morar fora, ele deixou Com ela os muito filhos. bem, ele ficou com a parte hotel e ela falava assim, se você precisar de dinheiro, me fala, porque o teu dinheiro tá comigo. Ah, que legal, cara. Pô, mas isso aí você tá contando é Disney, né? Presta atenção, carioca. A reação do carioca. Isso é Mas Disney, olha, isso olha é a Disney. lucidez Ué, desse ué, cara. Mas é raro. Não, o cara foi Olha a bem. lucidez. Mas o que eu tô discutindo não é nem isso é uma coisa tipo. Exceção. Ganhei na Mega Exceção. Sena, eu sou o maior Exceção. canal do YouTube do mundo. É um É, negócio. exceção. Não adianta mirar nisso aí que Mas você não... é possível, porque na realidade eles tinham o intuito, fazer uma família. Sim, mas o que eu Perfeito. discuto, doutor, é assim, a banalização da falta do núcleo familiar para... A fala de alguém que passou pelo problema, né? Olha, o que a pessoa tem como preocupação em relação ao fato. Eu entendi. Crianças, é assim, cara, Mas é o que ela falou, cara, que não é mais uma coisa pensada. Não. a pessoa faz a criança... Cara, É o tem filho à toa. imediatismo. A imagem que está aparecendo na tela, né? Eu vejo essas crianças e eu fico imaginando, né? Isso me corta o coração. Como que as crianças ficam a partir de uma separação, sendo tão pequenininhas assim, tão carentes, necessitadas da figura paterna, materna no dia a dia. É realmente... É o imediatismo. Cara, não precisa As nada. pessoas têm filho à Você tá toa. falando, não as pessoas pensam nas compraram crianças. Como que as cachorro, pessoas não as Ah, os pessoas caras compraram... A conta mas você vai não- chegar. Pô, você não tem filho, não. Eu já quis ter filho. Mas eu acho uma responsabilidade tão fodida. Uhum, Acho que a maior responsabilidade que um Com ser certeza. humano pode ter com é certeza. ter um filho. Com certeza. Cara, eu não vou fazer filho à toa. Não vou. Mas eu não sou contra isso, Não Paulo. vou, cara. Pelo contrário, se você pergunta a maioria dos casais, você fala assim, e aí, você quer ou não quer ter filho? Eles falam assim, não, a gente vai ter, né? Todo mundo tem. Então, Eu falo, não tenha. Então. Enquanto você não responder, vira não, meio eu uma quero obrigação ter, pra... porque isso vai ser um vínculo, a gente vai se unir. Ok. Se não tiver essa Perfeito. certeza, não tenha. Exatamente. Não tenha. Mas eu, por exemplo, tive um Exatamente. filho acidentalmente. Bom, enfim, aí eles vão continuar aí nesse assunto, emitindo opiniões, mas nós vamos agora falar um pouquinho sobre os fatos e o que a palavra de Deus ela nos ensina sobre isso. Só para não ficar só naquilo que nós estamos falando aqui, segundo o IBGE, o crescimento dos divórcios no Brasil, isso foram dados coletados em 2022. Só em 2022, o Brasil registrou 420.039 casos de divórcio. Um aumento de 8,6% em relação a 2021. Isso é dado já um pouquinho antigo, de 3 anos atrás. Quando nós olhamos para isso, e se você pegar aí, pode ter certeza, você vai pegar 2023, 2024, 2025, você vai ver que esses números aumentaram. Quando nós olhamos para isso, a pergunta que fica é a do título do vídeo. O porquê que isso está acontecendo? Por que os casamentos não duram? Por que tantos casais se separando? Como pastor, a gente atende muitos casais que nos procuram, às vezes em crise conjugal, né, e pensando em se separar. E quando eles sentam ali do outro lado da mesa e começam a contar os problemas, o porquê que eles estão querendo separar, é de deixar o queixo caído, é de provocar assim uma perplexidade em ouvir os motivos que os casais estão se separando. Os motivos que estão levando os casais a terminar um relacionamento sem se preocupar com filhos, sem se preocupar com nada. Então, quando nós olhamos para essas estatísticas que nós acabamos de falar, nós sabemos que isso tudo é cumprimento de profecias bíblicas. Ah, mas lá vem o pastor agora misturar profecias bíblicas com a separação da Virgínia e do Zé Felipe.
Bom, vamos por parte, que nós vamos chegar lá e vocês vão compreender o que eu estou falando. A Bíblia, Jesus ali no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 12, ali no sermão profético, quando os discípulos questionavam Jesus, querendo ali coletar elementos para que eles compreendessem quando viria o fim. Uma das coisas que Jesus disse foi ali no versículo 12, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Poxa, quando nós falamos sobre esfriar o amor, durante muito tempo, dentro das igrejas, nos ensinamentos, ficou ali como convencionado que esse esfriamento do amor era em relação à fé, era em relação ao amor a Deus. Mas com o passar do tempo nós fomos percebendo que quanto mais os dias avançam, quanto mais os anos avançam, nós vamos percebendo um esfriamento do amor, uma falta de empatia entre as pessoas, o individualismo tomando conta da humanidade, da sociedade. E também essa multiplicação da iniquidade, ela acabou chegando também no casamento. Como que a iniquidade se apresenta no casamento? Um dos fatores, falta de empatia, orgulho, individualismo exacerbado, falta de perdão, falta de comprometimento com aliança. Porque o casamento não é um contrato como muita gente pensa não, viu, queridos? O casamento, na verdade, ele é uma aliança. E é uma aliança testemunhada por Deus, porque o casamento é uma instituição divina, é uma instituição sagrada, é algo instituído por Deus. E que está tão banalizado como nós vemos. O casal casa hoje, amanhã por qualquer problema não se importa com o filho, não se importa com o outro, simplesmente por coisas assim tão pequenas, simplesmente se separam. E a palavra de Deus, ela vai adiante. Quando nós ouvimos a doutora Ana Beatriz e ali o Vilela, o Carioca falando sobre o tema, a gente percebe que eles ficam ali com questionamento, tentando entender por que isso está acontecendo. Por que se separam tanto? Por que se separam com tanta frequência e com pouco tempo de relacionamento? E eles ficam ali buscando resposta, buscando subterfúgios, tentando arrumar, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas nós que vivemos com a nossa vida à luz da palavra de Deus, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Primeiro, o amor se esfriando. Essa é a maior causa, porque não é só nos relacionamentos, em tudo nós vemos. Por pouco se mata, por pouco se quebram alianças, encerram relacionamentos. E quando nós vamos na palavra de Deus, nós entendemos o porquê que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele luta tanto contra a família. Ele luta tanto contra o casamento. Ele luta tanto contra aquilo que é instituído por Deus. Veja bem o que diz em Eclesiastes, capítulo 4, nos versículos do 9 a 12. Melhor é serem dois do que um. Prestem atenção aqui agora. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, melhor é serem dois do que um. Mas depois fala sobre uma terceira ponta. Qual é essa terceira ponta? Queridos, amados, amadas, o quão importante seria se as pessoas compreendessem que um relacionamento sem a presença de Deus é um relacionamento vazio, é um relacionamento fadado ao fracasso, é um relacionamento que não tem base, não tem sustentação.
É um relacionamento que está afadado a terminar, como esses que nós vemos, como o da Virgínia e do Zé Felipe. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é sábia e nós temos a palavra de Deus como inerrante. E quando você vive à luz da palavra de Deus, com o passar dos anos, você vai percebendo que ela não erra. Muitas vezes nós relutamos contra a palavra de Deus, algo que muitas vezes pega no nosso calcanhar de Aquiles. Nós temos a tendência de rejeitar, de recusar, mas logo ali na frente nós percebemos que a palavra de Deus ela é inerrante. A palavra de Deus não falha, ela é precisa. E o que está dizendo aqui em Eclesiastes, melhor é serem 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa quando o casal tem a presença do Espírito Santo, tem a presença de Deus. Quando ele, ela e o Espírito Santo formam ali, o tripé. Ah, meus queridos, não tem vento, não tem tempestade capaz de abalar a estrutura do casamento, da família. Quando forma esse tripé e você inclui Deus, inclui o Espírito Santo como fator moderador, como fator guia na sua vida, você pode ter certeza que as coisas acontecem de uma forma diferente de tudo que você está acostumado a ver aí. O problema é que muitos casais, muitos às vezes até dentro da igreja, têm se pautado nisso que nós vemos nas redes sociais. Ah, mas o fulano de tal lá, fulano de tal casou, não deu certo, separou, foi um para cada lado, pronto, é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós compreendemos que não é assim. E olha o que a palavra de Deus diz sobre o divórcio. É claro que existem situações, existem muitos problemas que acontecem no decorrer da vida conjugal que levam muitas vezes a pessoa a ter um motivo plausível para a separação. Leva ali a pessoa a tomar a decisão porque ela entende que é muito grave aquilo que aconteceu, quando realmente, estou falando sobre quando realmente é muito grave. Mas, via de regra, de um modo geral, olha o que a palavra de Deus diz ali no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. Quando a palavra diz que Deus odeia o divórcio, nós entendemos que o nosso Deus ele é apaixonado por alianças. O nosso Deus ele é um Deus de aliança. O maior pacto existente até hoje na história do mundo, da criação, é o pacto entre Deus e o homem. O nosso Deus ele é apaixonado por pactos, por alianças. E é por isso que a palavra ela vai nessa direção quando nós vamos falar sobre o divórcio, quando nós vamos falar sobre a separação sem um motivo justo. Não é verdade? E aí nós vemos essa palavra dizendo que Deus ele odeia o divórcio. Amados, eu quero falar com você que de repente tem aí usado as redes sociais como parâmetro de decisão na sua vida. Você que às vezes está com um problema e você, puxa, eu vou dar uma olhadinha na rede social para ver o que estão falando lá. Eu quero ver como quais são as opiniões que estão rolando ali. E você muitas vezes se pauta nos ocorridos, em fatos, em pessoas famosas que se separaram. Muitas vezes você toma como um conselho para a sua vida aquilo que você vê no cotidiano de pessoas vazias. Pessoas que não têm Deus no coração, que Deus não é o terceiro pé desse tripé que dá o sustentáculo na vida do casal, na vida da família, no seio da família. E você vai e se pauta naquilo. Você olha para aquilo e fala, poxa, mas separou, tá bem. Eu falava no último vídeo que o coração do homem é um terreno que só Deus pisa. O coração do homem é um terreno que só Deus conhece. Muitas vezes a pessoa está com um sorrisão no rosto, tô bem, já passou, olha como que eu superei. Tá vendo como que eu sou forte, como que eu superei? Porque é isso que eles querem passar para você.
Mas na verdade o coração está em frangalhos, o coração está destruído. A alma está gritando desesperadamente por um preenchimento naquele vazio, naquela lacuna que se abriu, que se escancarou ali no coração, na vida. Então eu quero falar com você. Hoje eu venho aqui como boca de Deus para falar com você que está de repente em uma crise no seu casamento, no seu relacionamento, e você por coisa tão pequena tem aí deixado que brote algum tipo de pensamento de separação, de desistir. Uma das coisas que não pode faltar no relacionamento, no casamento, é o perdão. Sabe por que não pode faltar? Porque o perdão ele está intrinsecamente ligado ao amor. Não existe amor sem a capacidade de perdoar. Então, se foi algum problema que aconteceu, que de repente vocês podem sentar, conversar, olhar ali, colocar olho com olho, ali, olho no olho. Eu errei, me perdoa. Falamos sobre o perdão aqui, mas também a humildade, porque para pedir perdão você precisa ter um mínimo de humildade. Porque não é fácil não, a pessoa que é orgulhosa, ela não pede perdão não. A pessoa que tem orgulho no coração, ela vai até as últimas consequências, ela paga um preço altíssimo para não ter que olhar no olho e pedir perdão. Então sentar, conversar, dialogar, olhar para o seu companheiro que você está enxergando ali tantos defeitos, né? E ver que ele também tem qualidades e que você também tem defeitos que podem incomodar ele, que podem incomodar ela. Mas aceitar que ambos têm defeitos, mas que vocês podem se respeitar, vocês podem conviver com isso. A partir do momento que o perdão entra, que a humildade entra, e a partir do momento que você permite aquele que é um cavalheiro. Escute isso que eu vou dizer. O diabo, quando ele quer entrar no seu relacionamento, na sua família, na sua casa, ele chega com os 2 pés na porta. Ele não vai pedir permissão para você para entrar. Ele vai entrar, ele vai fazer o estrago, ele vai sambar em cima da sua família e depois ele sai e larga o estrago para você conviver com ele. Mas eu quero falar com você sobre alguém, sobre um Deus, que ele é um cavalheiro. Jesus, quando ele quer entrar, ele não vai invadir. Primeiro ele vai permitir, ele vai esperar que você permita ele entrar. Jesus é aquele que ele chega e ele bate. E quando ele bate, ele espera que você abra a porta. Você está entendendo? A partir do momento que você abre, ele entra. E quando ele entra, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, quando ele entra, as coisas se transformam. A coisa muda. Mas eu não estou falando assim de aceitar Jesus na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, assim, somente de palavra. Eu aceito, pastor. Porque tem pessoas, quando você fala, a pessoa até fala, eu já tentei. Então tem pessoas que falam, não, pastor, eu aceito, mas isso é da boca para fora. Eu estou falando sobre aceitar com o seu coração. Você fala, Senhor, eu abro nesse momento a porta do meu relacionamento. Eu abro nesse momento a porta do meu lar, do meu coração, da minha vida, e eu dou permissão, eu autorizo o Senhor entrar e fazer toda a mudança necessária. Aí você vai ver que a coisa vai mudar. Aí você vai ver que tudo vai se transformar. Você vai ver que aquilo que parecia insolúvel, Deus é especialista em trazer a solução. Você vai ver que quando Deus está no negócio, sempre há um escape, sempre há uma saída. Tá bom, meu querido, minha querida? Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você reflita bastante, que você não tome como exemplo isso que nós vimos no início do vídeo, que só serve como parâmetro para nós compreendermos como é a vida de uma pessoa sem Deus. Eu espero sim que a palavra seja fixada no seu coração e que a partir de hoje você viva novidade de vida no seu relacionamento, na sua família, no seu círculo de amizade, que a partir de hoje o Espírito Santo possa ser aí a terceira ponta
nos seus relacionamentos, na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.